TV Assembleia, eleições com todas as vozes. Já estamos em cobertura especial das disputas eleitorais de 2018 para que você conheça e discuta com seus candidatos os desafios de Minas e do Brasil. Uma dessas vozes no processo é o PCdoB de Minas, que neste ano firma o propósito de disputar uma das vagas do Estado ao Senado Federal. Conversa conosco no Mundo Político de hoje a pré-candidata do partido ao Senado, a deputada federal Jô Moraes. Jô, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Mundo Político. Obrigada a vocês. É sempre importante quando a gente quer falar com Minas, vem falar com vocês. Jô, temos visto os partidos muito preocupados em formar bancadas maiores na Câmara para garantir tempo de TV e acesso aos fundos partidário e eleitoral, e ainda também visando a sobrevivência perante a cláusula de desempenho. O que levou a senhora a essa decisão de ser pré-candidata ao Senado em 2018 e não tentar uma reeleição para a Câmara? Eu diria que o quadro político que o país vive após o golpe contra a presidente Dilma deixou uma incerteza muito grande, incerteza institucional, incerteza que perspectivas o Brasil tem. Então, cada partido nesse momento tem que se apresentar. Além de que houve alterações na legislação eleitoral que passou a exigir uma cláusula de barreira de 1,5%, 9 deputados federais um deputado federal em cada 9 estados, e sobretudo, o fim da coligação. Por isso que esse conjunto de mudança, mas sobretudo a necessidade de que se apresente ao país uma alternativa, é que fez com que o PCdoB tenha um projeto que aparece claramente com a candidatura da Manuela Dávila à presidência da República, uma jovem, mais de 50 anos depois que o PCdoB apresentou uma candidatura à presidência, nós estamos apresentando a pré-candidata Manuela Dávila, jovem, mulher, capaz, que enfrenta os desafios. Outras alternativas de candidaturas estaduais majoritárias, e aí tem o governador Flávio Dino, que hoje é um dos mais conceituados, com mais competência para gerir a crise fiscal e para fazer investimentos, e algumas candidaturas a Senado, entre as quais a do PCdoB de Minas Gerais, que apresentou a minha candidatura. Claro que também nós temos um interesse muito grande de ampliar a bancada federal. A bancada federal hoje, para os partidos políticos, define não só a sua visibilidade, a sua institucionalidade, mas também a sua presença nos meios de comunicação e no fundo partidário. Por isso que este é um projeto claro do PCdoB. Nós temos cara, nós temos projeto e nós queremos dialogar com a sociedade brasileira. E como é que estão as articulações relativas a prováveis alianças, principalmente com o PT, que é um aliado aí mais tradicional, um aliado histórico do partido? O PCdoB tem uma visão muito clara para esse momento do país. A coisa mais importante que existe para o PCdoB é que nas eleições de novembro nós possamos levar o campo democrático e popular para o segundo turno. O Brasil está sem perspectiva. O Brasil precisa construir uma alternativa que não seja essa do governo Temer. Essa que desconstrói o Estado, desconstrói os investimentos, entrega ao capital internacional tudo quanto é riqueza. Então, nesta alternativa, o PCdoB tem na cabeça, olha, vamos nos unir, o campo democrático popular, para chegar ao segundo turno. Para isso, está investindo muito no debate programático. A nossa pré-candidata Manuela Dávila tem se encontrado com Ciro, se encontrou com o presidente Lula e tem feito contatos através dos emissores, se encontrou com Boulos, e nessa tentativa dos 5 partidos de se unificar em torno de um projeto. Neste caso específico, nós consideramos que as alianças ainda não se apresentaram com uma unidade nacional para que a gente vá para o segundo turno. Enquanto isso, nós temos no campo federal
através da nossa candidatura, buscado a unidade programática e nas alternativas dos estados, nós estamos construindo dentro deste campo de 5 partidos que se apresentam aí com o mesmo programa, que são o PDT, o PT, o PSB, o PSOL, com um esforço de construção comum. Mas existe a possibilidade de que em um determinado momento da disputa eleitoral esses partidos eles estejam todos em torno de uma mesma candidatura, para evitar, por exemplo, uma polarização, uma pulverização de votos da esquerda que inclusive possam impedir a presença da esquerda no segundo turno? Olha, esse é o nosso receio, por isso que o PCdoB tem discutido tanto. Nos debates as pessoas insistem, Manuela é candidata, Manuela é candidata. Evidentemente, é o que ela sempre repete, se o PCdoB for o único empecilho para que haja unidade, com toda certeza nós retiraremos a candidatura para apoiar uma candidatura de unidade. Até hoje, isto não foi possível. Por isso que a nossa pré-candidata Manuela Dávila continua pré-candidata para fazer esse esforço de construção. E no segundo turno estarmos todos juntos em quem for para a disputa. Agora, existe também, Jô, em algum momento a análise do partido poder sair sozinho ou compor com outras legendas dessa vez que não seja exatamente o PT, principalmente diante das indefinições que parecem estar amarrando as decisões eleitorais do PT? Olha, no plano nacional nós temos um campo, e é o campo que levou este ciclo de desenvolvimento iniciado pelo presidente Lula, continuado com a presidente Dilma. Nós não compreendemos que se formou uma outra alternativa no Brasil que rompa esse ciclo que o Temer está levando de desconstrução do país, de crise, de desemprego, de entrega das nossas riquezas. Não há no plano nacional. Logo, não há no plano estadual alianças fora desses 5 partidos que integram um programa comum. É claro que em Minas Gerais ou no Rio, as definições estão ainda, eu diria, incompletas. Particularmente Minas Gerais. Minas Gerais é o segundo colégio eleitoral. Ele tem uma importância decisiva, como nos outros momentos, para se definir um projeto para o país, ou uma eleição de um candidato. Por isso que as indefinições de Minas Gerais refletem a importância que Minas tem e as indefinições que se apresentam no campo nacional. Nós temos 18 candidatos, praticamente 4 do campo de centro-esquerda e 14 do lado de lá. As definições ainda levam algum tempo para que a gente chegue a bater o martelo. Bom, as definições parece que não estão ainda na mesa, mas antes delas tem muitas conversas, muitas negociações. A senhora vai disputar o eleitorado em Minas Gerais. O PCdoB hoje, nessa disputa ao Senado, ele está mais perto de uma aliança com o PT ou com outro partido, por exemplo, o PSB? O PCdoB teve conversas importantes, tanto nacionais como aqui em Minas, com o PDT. O PDT não tem candidatura a governo aqui, mas nós conversamos, é um partido que tem uma presença importante aqui. Estivemos com o ex-prefeito Márcio Lacerda, com quem nós trocamos ideias, inclusive sobre o programa para Minas Gerais. Minas tem uma necessidade fundamental de recuperar crise fiscal profunda, histórica, que vem desde as negociações da dívida com o governo de Fernando Henrique, e conversamos também com o Partido dos Trabalhadores. Qual é uma questão fundamental que o PCdoB coloca? É preciso que o partido com quem nós vamos dar apoio respeite o projeto do PCdoB estadual.
Nós não podemos dizer, e as pessoas dizem, mas vocês sempre foram com o PT. Havia um ciclo político que fazia com que as forças de centro-esquerda estivessem juntas, e a gente, aqui em Minas, teve uma tradição de apoio ao Partido dos Trabalhadores. Mas o PCdoB tem uma cara, o PCdoB tem um projeto diferente de qualquer outro partido e quer apresentar esse projeto. E nós partimos dessa ideia que faremos aliança com quem respeitar o projeto do PCdoB. Ou seja, não há uma aliança não é uma aliança automática. Exato. A senhora, por exemplo, poderia estar junto com o Márcio Lacerda, na chapa do Márcio Lacerda ao governo. Nós conversamos com o Márcio Lacerda e foi uma conversa muito importante, tanto do ponto de vista do projeto nacional. Olha, o ex-prefeito Márcio Lacerda foi contra o impeachment da presidente Dilma, se posicionou no período, tem uma posição de compromissos democráticos e tem essa visão de desenvolvimento. É evidente que nós aqui integramos o governo do Pimentel. Tivemos secretários, temos secretários e contribuímos nesse processo. E temos afinidades com a militância do Partido dos Trabalhadores e dos movimentos sociais. Agora, não é algo automático. O PCdoB é um partido que fez 96 anos, que tem sua proposta, que tem sua candidatura e quer que os outros partidos respeitem o direito do PCdoB de se apresentar à sociedade. Agora, trazendo para um arranjo que, enfim, fique próximo ao que acontece historicamente de uma aliança entre PT e PCdoB. Na sua avaliação, uma chapa, porque o PT ele pelo menos está bancando o nome da Dilma como pré-candidata ao Senado. Na sua avaliação, uma chapa para o Senado formada por Dilma e Jô seria interessante ou haveria risco aí de divisão de votos, de eleitorado? Eu diria que o movimento que está ocorrendo nos partidos políticos em Minas Gerais está muito interessante. Cresce o número de candidaturas ao Senado em Minas. Isso por quê? Minas Gerais é um estado que necessita de uma parceria com a União, com o governo federal, para alavancar e retomar seu desenvolvimento. Minas Gerais está num momento de grande fraqueza política nacional. É lamentável que o governo Temer, ilegítimo, que foi parido dentro de um processo de golpe midiático, judiciário, parlamentar, ele não indicou um só ministro de Minas Gerais. Pela primeira vez, e olha que a bancada de Minas, a maioria votou favorável ao impeachment da presidente, favorável a ele, deu sustentação a ele. Não deu uma indicação de ministro. O presidente Temer, ele sequer vem a Minas, ele sequer investe. Acabei de ter a informação de que está sendo cortado por uma medida provisória, indicada por ele, grandes investimentos da 381, que é a menina dos olhos do povo mineiro, que é preciso uma rodovia que reduz o grau de desastres que tem. Então, dentro deste processo, eu diria que todos os partidos têm os seus candidatos. Acho que o Partido dos Trabalhadores é legítimo que queira eleger a presidente Dilma, porque uma pessoa que sofreu o golpe pode ser reconduzida a uma representação política, como vários outros candidatos. Eu diria que nas eleições majoritárias, o eleitor vai estar com os olhos voltados para as pessoas que se apresentam, que têm história e que têm um compromisso com a luta deles. Eu não diria que não depende de uma candidatura ou outra. Eu acho que o PCdoB e a minha história de vínculo, fui vereadora aqui, vim para Minas há 42 anos, vivi na clandestinidade 10 anos, aqui casei, tive meus filhos, fui vereadora, deputada estadual, deputada federal, 3 anos. E o povo mineiro sabe onde me encontrar. Aliás, tem meu endereço e pode me cercar no Mercado Central a qualquer sábado de manhã que me encontra. Então, eu diria que independe.
A senhora não teme de perder votos para Dilma, por exemplo, numa chapa junto com ela? São duas candidaturas. E isso é que é importante, o eleitor às vezes não sabe, que nesta eleição vão ser 2 votos para o Senado. E 2 votos para o Senado significa que ela poderá ter a votação que ela representa na história de ter sido ex-presidente, de ter contribuído. E eu considero que eu procurei fazer da minha vida uma vida dedicada ao povo, uma vida de luta, de defesa das mulheres e dos trabalhadores. E estou aguardando que o povo mineiro possa me receber. A senhora apontou na sua fala pontos sobre a crise política e econômica no plano federal. Minas também enfrenta uma grave crise neste momento, uma crise financeira, uma crise fiscal. Como que a senhora e seu partido avaliam essa questão e de que formas a senhora pretende enfrentar essa crise? É muito importante a gente recuperar essa crise, que não é uma crise relativa ao período do governo Pimentel. É uma crise mais antiga, uma crise que se inicia com a má negociação da dívida em 1998 com Fernando Henrique, cujo índice percentual de taxação é superior a de vários outros estados, acumulando com o período dos governos do PSDB que enfraqueceram a máquina do Estado. Nós tínhamos vários bancos aqui. Nós perdemos o papel fundamental de estímulo do BDMG, dos órgãos de planejamento que o Estado de Minas tinha. Então, houve um enfraquecimento da estrutura do Estado. E é a lógica liberal dos governos do PSDB que levaram e aprofundaram a que, quando o governo Pimentel assume, ele assume num momento de endividamento e de crise, mas também de uma crise econômica grave, que impacta em Minas. Porque, por exemplo, nessa crise econômica, Minas Gerais vende praticamente commodities, vende aço, vende grãos, e nesse período caíram os preços dos produtos que Minas vende, e ao mesmo tempo não houve, por parte dos governos do PSDB, nenhum investimento na área industrial, na área tecnológica, que retirasse Minas dessa dependência da exportação de commodities, de produtos primários. Então, isso daí fez com que a gente tivesse um grau de endividamento, mesmo com a Copasa e a CEMIG, ao contrário de Itamar Franco, que fortaleceu e defendeu a CEMIG aqui quando o governo federal queria privatizar, os governos tucanos o enfraqueceram, botaram no mercado. Então, as ações de fortalecimento de investimentos aqui, que a Copasa e a CEMIG se enfraqueceram. Eu creio que nós vamos ter que retomar um novo olhar para os órgãos de fomento, de investimento de Minas, e vamos ter que ter uma parceria com o governo federal. Claro que vamos ter que fazer reformas, de reestruturar o Estado. Como é que nós vamos enfrentar com um grau de déficit orçamentário, como o ministro está colocando? Por isso que a parceria com o governo federal, um governo que olhe para Minas, se isso em 1901, João Pinheiro já fez um plano para a sobrevivência da política cafeeira, com base nos investimentos do Estado. Hoje não é diferente. Nós precisamos do governo federal que ajude e que seja parceiro nessas dificuldades e nesse momento que Minas está vivendo essa crise fiscal. Agora, aqui dentro da Assembleia, os deputados de oposição, eles têm centrado muitas críticas no governador Fernando Pimentel, dizendo que, em que pese toda essa herança de governos anteriores, o governador Fernando Pimentel não teria feito ajustes necessários aí para dar uma situação melhor para as finanças do Estado. Como que a senhora avalia essa crítica e, caso a senhora saia aliada na chapa de Fernando Pimentel para a sua disputa ao Senado, não teme que o desgaste dele possa impactar na campanha da senhora? Em primeiro lugar, é muito importante a gente saber, numa crise, algum lado tem a quem ganha e a quem perde. O que o Temer fez? Tudo bem, tem crise,
Então, vamos tirar dos trabalhadores, fez reforma trabalhista, queria fazer reforma previdenciária, fez vários movimentos para retirar o papel de investimento do BNDES, que investia no setor empresarial, no setor industrial, no setor de ciência e tecnologia, e os trabalhadores pagaram. E isentou, só numa noite a gente isentou, a gente fez uma isenção de 1 trilhão para liberar empresas petroleiras estrangeiras deste processo. O governador Pimentel se recusou a fazer o receituário do Temer. E é evidente que nós não concordaríamos que ele aplicasse aqui as restrições que o Temer aplicou em toda a máquina do Estado. Os cortes absurdos, o congelamento de investimentos, a retirada de direitos dos servidores. Claro que está pagando um preço. Nós precisamos pactuar, e aí eu quero dizer que é um absurdo quando o governo tenta, através de suas empresas estatais, pegar 2 bilhões de empréstimo para pagar os seus servidores e as prefeituras. E movimentos oposicionistas, inclusive uma decisão do TCE, impede o governador. Isso é um crime. É um crime contra os servidores, é um crime contra as prefeituras que precisam de investimentos. Cumprimentei o desembargador Kildare, mas com essa movimentação da oposição, impediu que os mercados financeiros viabilizassem o empréstimo. E isso daí é uma alternativa que é preciso que haja um pacto em Minas Gerais, que a oposição tenha um mínimo de senso para que a gente saia dessa crise. Jo, nosso tempo já encerrou, na verdade, mas para terminar, eu gostaria que, assim, quais seriam as propostas prioritárias da senhora sendo eleita senadora por Minas Gerais? Eu considero que Minas Gerais precisa se fortalecer no cenário nacional. Então, um dos movimentos mais importantes é que os senadores de Minas possam pactuar movimentos em Brasília para arrancar recursos e investimentos. A segunda questão que é fundamental é que nós possamos construir um projeto que garanta desenvolvimento regional para Minas. As Minas são muitas. É preciso pegar os arranjos produtivos para garantir que no norte de Minas se invista de uma forma, se ative a cerveja artesanal nas vertentes, se ative o biscoito em Santiago, se ative o arranjo produtivo dos equídeos, como eu fui em Conselheiro Lafayette, que a gente faça um projeto regionalizado, porque Minas tem um valor e um potencial muito grande. Então, o centro é o desenvolvimento regional de Minas Gerais. Jô Moraes, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco no Mundo Político. Obrigada a vocês. Agradeço muito essa capacidade de escutar Minas que vocês têm. Então, conversamos com a deputada federal Jô Moraes, que é pré-candidata do PCdoB ao Senado Federal, falando aí um pouco das razões e dos desafios do PCdoB na disputa ao Senado, uma análise da conjuntura política, a situação de Minas e também propostas na corrida eleitoral de outubro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.